Eu quero dizer para vocês, pessoal, que também no Donbas, em Lugansk e em Donetsk, ocorrem conflitos importantes, tá? Se não do tamanho desses conflitos de Kherson, mas ocorrem conflitos importantes também na região do Donbas. E nós temos também a notícia da visita, né, que foi feita ontem, na sexta-feira, pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, a Kiev, numa visita não programada, pelo menos não anunciada. Ele destacou o apoio dos Estados Unidos aos ucranianos e disse o seguinte: falaram muito sobre tanques, sobre assistência econômica, humanitária, mas destacou sempre esta situação aí da luta pelo Sul. Parece que é estratégico e definitivamente importante esse aspecto da busca aí do controle da cidade de Kherson. Para você que está chegando agora, ou que não conhece muito da geografia da região, eu quero dizer que aquele que controla Kherson controla também um importante acesso à Crimeia. E além de um importante acesso do ponto de vista territorial, terrestre, e controla também o fluxo de água potável para a região da Crimeia. Esse é o ponto que precisa ser bastante bem observado nesse momento. Nós estamos vendo há alguns dias movimentações polonesas, movimentações britânicas, movimentações dos Estados Unidos, reforçando o que eles chamam de flanco leste da OTAN nas fronteiras, tanto com Belarus como com a própria Federação Russa, efetivamente, levando ali uma série de equipamentos. Então, nós estamos... obrigado, Christian, forte abraço para você. Gesamari sempre presente, um abração também. Nós estamos observando um fenômeno, né, que há alguns dias atrás eu já havia previsto. Antes desse final de ano, nós vamos ter alguma coisa bastante clara em relação ao futuro de Kherson, ao futuro do conflito. E aí há uma série de situações de gente que está nesse momento reportando o risco de que, se os russos perderem Kherson, eles podem atuar de forma definitiva no sentido de buscar uma arma cuja letalidade ou cujo poder de destruição possa dissuadir, daí vem o poder dissuasório, possa dissuadir os ucranianos de continuarem, e os seus aliados da OTAN, de continuarem nesse enfrentamento, tá? Então, quero dizer para vocês que esse momento, esse contexto, é um contexto bastante crítico do conflito na Ucrânia. O que está acontecendo, gente? O Cáucaso continua, e é importante, a gente vai passar aqui para uma atualização geral do panorama em relação ao conflito ucraniano. Conflitos regionais, por exemplo, esse no norte dos limites administrativos do Kosovo, potencialmente com os sérvios, estão muito latentes. A questão do Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão, muito latente. Os iranianos, que vivem uma revolução colorida, ou uma tentativa de revolução colorida, de primavera, estão jogando duro com o Azerbaijão, que me parece que é o ponto principal de saída dos agentes de desestabilização no Irã. Os azeris acusam os sírios, os iranianos, de armarem os armênios, e a Armênia também fez uma série de aquisições de armamento bastante moderno também da Índia. Então, o Cáucaso, os Balcãs, continuam sendo cenários bastante críticos que precisam ser observados de perto. São situações muito perigosas. Quero dar boa tarde para o Rommel. Rommel, boa tarde, obrigado pela presença. E o Rommel pergunta: que chance tem a Ucrânia de reconquistar Kherson? Eu acho que eles estão jogando muita coisa ali, Rommel. Eu não posso dizer para você que é uma chance muito grande, mas há uma chance significativa, sim. Por quê? Porque eles deslocaram muitos esforços que, inclusive, estavam sendo empregados em outras regiões, como a região de Kharkiv, que recentemente houve também um ganho territorial por parte dos ucranianos, para esse conflito em Kherson. Eles tentaram algumas vezes, eles tentaram 4 ou 5 vezes maiores mobilizações, e esses avanços foram repelidos, foram rechaçados pelos russos. E esse esforço vai aumentando de tamanho. Sabe? A visita do Jack Sullivan para a capital ucraniana ontem é clara e significativa nesse sentido. Ele foi para lá para mostrar que os Estados Unidos estão empenhados na possibilidade da construção de condições materiais para que os ucranianos tentem ou logrem êxito nesse embate em Kherson. O ponto fundamental de Kherson, tá,
é fundamentalmente o seguinte. Até que ponto, eu falei muito isso já, né? Quem está acompanhando há mais tempo sabe. Os russos toleram perder Kherson e não abrirem mão da sua capacidade e abrirem mão da sua capacidade de utilização de poder dissuasório, que inclui armas nucleares táticas, tá? Essa é a minha visão em relação às possibilidades concretas e materiais. Então, quer dizer, nós estamos vendo um risco exponencial. Nós estamos vendo um risco exponencial. E quando a gente percebe, boa tarde, Ana Rita, bem-vinda. Quando a gente percebe que essas outras regiões do mundo estão com conflitos quentes, né, latentes, como o Cáucaso e os Balcãs, e essa própria tentativa de desestabilização permanente no Irã, isso já é sinal que você tem uma guerra generalizada, né? Aí há uma discussão acadêmica, filosófica, retórica, se nós já vivemos ou não, de alguma forma, um conflito mundial. Porque o conflito entre a Rússia e a OTAN dentro do território ucraniano é um conflito de proporções totais, internacionalmente concebendo conflito de potências nucleares desta magnitude. Agora, se você considerar que você tem conflito tentando derrubar o governo iraniano, conflito latente no Cáucaso, tentativa de interferência dos Estados Unidos na Armênia, na Geórgia, no Azerbaijão, e também essa conflagração grande entre as repúblicas da Armênia, do Azerbaijão e do Nagorno-Karabakh, você tem a posição do Kosovo e da Sérvia. Então, quer dizer, você tem uma série de coisas que, para muitos analistas militares, para muitos analistas geopolíticos, já se trata de um conflito generalizado que poderia ser definido como um conflito, alguns chamam de terceira guerra, né? Como um conflito generalizado, tá?